E tem a travessia de balsa lá para o Careiro da Várzea, daí em diante para outros municípios, bem como também, Paulo, pela ponte, pelas barreiras, né, com essa chuva aí. Vamos ver como é que vai ficar a movimentação. Pois é, Peregrini, e a travessia ontem, você tem alguma informação sobre a travessia ontem lá no Porto da Ceasa? Tem sim, Paulo Guerra. A movimentação já foi grande, né? Eu conversava com o Carlinhos, né? Que é o Carlinhos lá da balsa, ele que coordena aquela situação lá, e ele me passava essas informações. Tínhamos uma grande fila, Paulo, mas logo contida pelas balsas. 7 balsas estarão à disposição para quem vai atravessar lá para o Careiro da Várzea, né? A partir do Porto da Ceasa. Serão 7 balsas, Paulo, e de acordo com a demanda, outras poderão aparecer. Peregrini, e tivemos um encontro de um corpo em um córrego lá no bairro de Cachoeirinha, não é? Pois é, Paulo, esse corpo ainda, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda não foi identificado, né? Trata-se de um corpo de um homem no bairro da Cachoeirinha, que foi encontrado dentro de um córregozinho, e a polícia está apurando, Paulo Guerra, ainda para saber a causa da morte, né? Dessa pessoa que morreu e estava dentro do igarapé. Não se sabe ainda ao certo, já que o corpo já estava ficando em decomposição, se a morte aconteceu por estrangulamento ou por faca ou por tiro. Pois é, Peregrini, tivemos aí um homem que foi morto por uma dupla de motocicleta no bairro do Coroado. Ele estava em casa, Peregrini, esse homem, ele era envolvido com drogas, inclusive. Pois é, Paulo, e as primeiras informações dão conta de que o caso tem, né, a ver com o tráfico de drogas, com acerto de contas, já que o crime tem todas as características de acerto. Ele estava em casa quando de repente 2 homens chegaram e um deles bateu na porta. Cleiton, quando o Cleiton abriu a porta, já foi sendo alvejado a tiros e morreu ainda no local. Daqui a pouco o Peregrini vai contar tudo em detalhes para não explorar muito o companheiro que está com problemas de garganta. Só para finalizar, Peregrini, e uma mulher ia num carro branco, de repente ela saiu do carro e os ocupantes do carro, o que eles fizeram, Peregrini? Atiraram até matar. Essa jovem ainda não identificada, Paulo, tem aproximadamente, segundo os primeiros procedimentos de perícia, entre 20 e 25 anos de idade. Ela foi, né, convidada a descer do carro, sai, com aquelas vozes altas. Ela saiu e tentou correr. Quando saiu e correu, ela foi alvejada com vários tiros nas costas e acabou morrendo na hora. Peregrini, até daqui a pouco. Voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mandando um abraço pro pessoal lá da rádio FM Andirá, lá no município de Barreirinha, né? Tá sempre ligada no Jornal da Manhã, retransmite o Jornal da Manhã na realidade, e nesse final de semana vai ter o Festival Folclórico. Irão disputar, Paulo Guerra, o Touro Branco e o Touro Preto. Quem será que vai vencer lá no festival de Barreirinha, do município de Barreirinha? E um abraço ao seu Jair Cordeiro, lá da rádio FM Andirá. Peregrini, existem muitos touros brancos e pretos por aí, não é? Sim, Paulo Guerra. Se tiver uma disputa aqui em Manaus do touro branco e do touro preto, vai faltar curral, chefe. Tá bom, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. E muita gente, 5h55, muitos ouvintes aqui através do aplicativo Mano, fazendo uma saudação a Manaus pelos seus 350 anos e pedindo também o hino. Tem o voo das águias real.
5h57 em Manaus. Muitos ouvintes aqui reclamando que estão esperando a balsa lá no Porto da Ceasa desde as 4h da manhã. Diz que a fila é enorme. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas irá reforçar a fiscalização no feriado prolongado do aniversário de Manaus. Em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Polícia Civil e Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidas do Estado do Amazonas, a ASAM, as operações serão intensificadas em todas as zonas da cidade e nas entradas e saídas da capital. A fiscalização já começou ontem e segue até a madrugada da próxima segunda-feira. Durante as fiscalizações desse feriado prolongado, o pagamento itinerante, não estará disponível ao longo das blitzes. A empresa de processamento de dados do Amazonas, Prodan, realizará uma manutenção do sistema online que irá afetar os serviços online do Detran. A operação é programada e faz parte do projeto de modernização do Parque Tecnológico da Prodan. A interrupção do serviço online ocorrerá até às 8h da próxima terça-feira. O sistema de reconhecimento facial dos condutores nos processos de habilitação para inibir a clonagem da Carteira Nacional de Habilitação CNH foi implantado no Amazonas, anunciou o Departamento Estadual de Trânsito nesta quarta-feira. O sistema de reconhecimento facial é agregado à coleta biométrica e visa garantir a segurança e impedir possíveis fraudes nos processos de habilitação. A iniciativa vai permitir o acesso do órgão ao Banco Nacional de Imagens de Condutores por meio de parceria com o Denatran e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A medida foi implementada no Amazonas desde a última segunda-feira. As ruas do centro histórico da capital amazonense ganham mais cores e enfeites nesta sexta-feira para receber a primeira edição da Parada Livre LGBTI+ de Manaus, com o tema Diversidade, União e Democracia. A concentração vai acontecer a partir das 14h na Praça da Saudade. 6h03 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Atendendo o pedido do vereador Pedro Henrique Palmeira, do PDT, a Prefeitura de Manacapuru dá sequência aos trabalhos na área da educação e constrói mais escolas no interior do município. Depois de tantas construídas em diversas localidades, esta será a vez da comunidade do Calado, que há muito necessita de uma escola para atender os alunos daquela comunidade, de comunidades vizinhas, o que com certeza trará mais conforto e melhor qualidade no aprendizado dos alunos. O vereador Pedro Henrique Palmeira, que solicitou a construção das escolas, dá mais detalhes sobre a sua solicitação. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, é uma alegria muito grande poder estarmos juntos neste momento e informar ao povo de Manacapuru que nós solicitamos a construção de uma nova escola lá na comunidade da Palestina, no Calado. Já está sendo construída uma escola ampla, com quadra de futebol, que vai proporcionar não só aos moradores da Palestina, mas em toda a região, como a comunidade São José, Rio Davi e outras próximas, a oportunidade de ter uma escola de qualidade para assim oferecer às nossas futuras gerações uma educação de qualidade. E seguindo nesse raciocínio, nós já solicitamos que a Prefeitura Municipal de Manacapuru faça uma nova escola lá na comunidade Rainha dos Apóstolos, que é a escola Presidente Kennedy, tendo em vista que todos os anos a enchente vem em grandes proporções e acaba assim que deteriorando a estrutura da escola. Então, nós temos certeza que o prefeito Beto D'Angelo, com toda a sua habilidade, juntamente com o secretário Raimundo Conde, dará uma resposta positiva também aos nossos amigos lá da zona rural da escola Presidente Kennedy, que fica localizada lá no Anjaratubim. A educação é algo de grande relevância e a nossa comunidade, a nossa sociedade precisa. Além de solicitar a construção das escolas na zona rural, Pedro Henrique também solicitou a construção de uma escola no bairro Vale Verde, assim como no bairro São João do Meriti, bairros esses localizados nos arredores da cidade que estão crescendo bastante e que carece de uma infraestrutura escolar para atender jovens e crianças em fase escolar. No mais, só parabenizar a cidade de Manaus pelos seus 350 anos, assim como a ouvinte Raíssa na comunidade Bela Vista, que também está aniversariando. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Manaus agradece a você, Zegdeg, por essas parabenizações pelos 350 anos da cidade. 6h05 em Manaus, o Jornal da Manhã agora vai a Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro, da Urucará FM. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, Urucará, está realizando hoje, 24 de outubro, a primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no município.
com o tema O Estado e a Sociedade no Combate à Fome, com o objetivo principal, ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o direito humano à alimentação adequada. De acordo com o secretário da SEMAS, João Martins, a conferência será de grande importância para discutir e propor ações que tratam melhorias e alternativas para o município. A ação ocorrerá hoje a partir das 8 da manhã no auditório paroquial do centro da cidade. Claudino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h06. Vai ser inaugurada às 9 horas da manhã de hoje a primeira feira móvel do agricultor familiar lá em Iranduba. A feira, organizada pelo governo do estado e pela prefeitura do município, vai funcionar inicialmente hoje e amanhã na Avenida Amazonas, em frente às secretarias municipais de saúde e produção. De acordo com o prefeito Francisco Gomes e o secretário municipal de produção, vice-prefeito Eduardo Cavalcante, o espaço de vendas tem produção e tem 1.500 metros quadrados e serão comercializados peixes, frutas, verduras, legumes e outros itens vindos diretamente do produtor para o consumidor. Por isso, os preços serão mais acessíveis, garantem. Outra feira de produtos da agricultura familiar volta a funcionar na manhã de hoje nas proximidades do Porto de Iranduba, no espaço conhecido como Big Bom da Várzea. A Defensoria Pública do Estado ingressou ontem com um mandado de segurança com pedido de liminar para suspender imediatamente os efeitos da portaria número 11 de 9 de outubro, editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Barreirinha, disciplinando o ingresso de crianças e adolescentes no Festival Folclórico de Barreirinha. A portaria impôs, entre outras coisas, regras de vestimentas, como a proibição do uso de top e mini saia para crianças e adolescentes com menos de 18 anos. O mandado de segurança é assinado pelos defensores públicos do Polo da Defensoria do Baixo Amazonas, que tem sede em Parintins e atende também Barreirinha e outros municípios vizinhos. Manaus, 6h08. Em ação de improbidade administrativa, o Ministério Público Federal obteve a condenação de Luiz Ricardo de Moura Chagas, ex-prefeito do Rio Preto da Eva. Chagas, que segundo o Ministério Público Federal não prestou contas de recursos repassados pelo Ministério do Turismo, foi condenado a ressarcir o dano no valor de R$109.492,50. E durante a 36ª sessão ordinária realizada na manhã de ontem, o Tribunal de Contas do Amazonas também julgou irregular as contas do ex-prefeito de Tapauá, Almino Gonçalves, referente ao exercício financeiro de 2016. O relator do processo, conselheiro Mário de Melo, condenou o ex-gestor a devolver aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, entre multa e alcance, o valor de R$22,3 milhões devidos inúmeras irregularidades cometidas durante sua gestão. Portos hidroviários do interior do estado começam a receber licenças ambientais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para operação e instalação. As licenças são os principais documentos para o funcionamento ou construção desses portos, que na maioria das vezes são os únicos portões de entrada e saída dos municípios. Nesta semana, o porto do município de Itacoatiara recebeu a licença de operação do IPAAN com a finalidade de embarque e desembarque de passageiros, cargas e descargas de até 15 mil toneladas. Os próximos municípios a receber as licenças de instalação e operação são Anuri e Nova Olinda do Norte. As solicitações de licenciamento ambiental foram efetuadas através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e estão em processo de análise dentro do Instituto. De acordo com a técnica ambiental da Gerência de Licenciamento Industrial do IPAAN, Luciane Almeida, o porto de Itacoatiara recebeu a licença para a operação na última terça-feira. O antigo porto havia sido interditado e a licença para esse novo porto é fundamental para o fluxo de passageiros e cargas, disse. Nesta quarta-feira, a Agência de Desenvolvimento Sustentável lançou os editais de credenciamento para doação onerosa de aeradores para piscicultura e embalagens para armazenamento e transporte de alimentos regionais. Os produtos serão disponibilizados aos produtores rurais do estado a preços subsidiados até em 80%. A cerimônia foi realizada durante a programação do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques. Segundo o secretário da CEPRO, Petrúcio Magalhães, que esteve presente durante o lançamento, a ação inédita do governo deve alavancar a economia do estado e garantir independência do Amazonas na produção de peixes. Confira a hora. 6h10.
Com o propósito de debater temas relacionados à navegação no Rio Madeira, o comando do 9º Distrito Naval realizará no dia 30 deste mês, a partir das 8 horas, o primeiro seminário de segurança da navegação do Rio Madeira. Coordenado pelo comando 9º DN, o seminário visa também a troca de conhecimentos entre profissionais que atuam na área marítima. A programação do evento contará com algumas palestras com temas inerentes à segurança fluvial e ao tráfego aquaviário e tratará de assuntos como a segurança da navegação no Rio Madeira, experiências da FENAVEGA, ministrada pelo presidente do Sindi Fluvial, Raimundo Holanda Cavalcante Filho. Medidas de proteção, ministrado pelo capitão de fragata da Marinha do Brasil, André Luiz Guimarães. O papel do Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste na atualização cartográfica da hidrovia do Rio Madeira, ministrada pelo capitão de fragata da Marinha do Brasil, Paulo Roberto Costa Júnior, e a atuação da Capitania Fluvial de Porto Velho no Rio Madeira, ministrado pelo capitão de corveta da Marinha do Brasil, Rodolfo Aurélio Santos Rezende. Manaus, 6:11. Após a confirmação da vinda do presidente Jair Bolsonaro para a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, parlamentares e representantes da indústria da Zona Franca se preparam para acompanhar o presidente da República no seu retorno à capital e cobrar a reafirmação de compromissos. A participação dele no evento, que acontecerá no Estúdio 5, foi confirmada pelo superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, que está em viagem com o presidente. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento, que estará em Manaus durante a feira, disse que a agenda do presidente na capital do Amazonas não pode passar sem a sua reafirmação e do seu compromisso com a Zona Franca. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, pediu ao governo do estado, em forma de indicação, que determine à Secretaria de Saúde, Suzam, instalação de aparelhos de hemodiálise nos hospitais regionais de Juruá, Amazonas, e também Jutuaí, no Amazonas. A falta desse equipamento tem afetado dezenas de pacientes que moram nesses municípios. Manaus, 6:13. Josué Neto recebe prefeitos e sugere diálogo quanto ao uso do FTI em 2020. Que tem os detalhes é o repórter J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu na manhã de ontem, na sede do Parlamento Estadual, prefeitos de 30 cidades do interior que procuraram a casa para pedir apoio aos deputados na defesa do uso do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, de maneira integral pelos municípios no próximo ano. De acordo com o que foi apresentado pelos prefeitos, a antecipação das articulações do que chamaram de proteção da independência econômica dos municípios sobre o FTI se faz necessária, pois as cidades seguem anos após anos sem poder utilizar a verba de maneira concreta, explicou. Diante dos relatos apresentados por prefeitos como Jair Souto de Manaquiri, distante 60 quilômetros de Manaus em linha reta, e Jocione dos Santos de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, informou que a casa vai trabalhar para resolver o impasse. Ele apontou o diálogo como o melhor caminho a ser tomado. E o pedido principal dos prefeitos é exatamente para que o FTI, que é o Fundo de Investimento para o Turismo e para o Interior, ele seja utilizado dentro do que prevê a lei, ou seja, 100% desses recursos voltados para o interior do estado. Os prefeitos estão aqui se antecipando, colocando aqui as suas necessidades e a sua vontade, a vontade de cada um dos municípios, em que esses recursos possam ser utilizados exclusivamente pelos prefeitos. Os recursos do FTI são para o desenvolvimento econômico dos municípios. Em 2019, o fundo contava com 350 milhões de reais, mas parte do valor foi remanejada para sanar a crise na saúde pública da capital. Agora 6:15 em Manaus. Entre os meses de agosto a outubro de 2020, o IBGE realizará o censo demográfico em todo o país, com o objetivo de alcançar todos os domicílios para obter informações importantes sobre os moradores no que diz respeito ao número de habitantes, a identificação étnico-racial, rendimento,
trabalho, educação e sobre as características dos domicílios. Os resultados do censo 2020 servirão como subsídio para programas e projetos voltados à sociedade. Mas para atingir esse objetivo, cada unidade estadual do IBGE busca o apoio da comunidade local através das reuniões de planejamento e acompanhamento do censo, que é o REPAC. Na REPAC são tratados assuntos como apreciar os mapas para fins estatísticos elaborados pelo IBGE para orientar as equipes de campo e a divulgação de resultados, promover a divulgação do censo demográfico junto à comunidade e colaborar na instalação dos postos de coleta, auxiliando na disponibilização da infraestrutura necessária à coleta de dados e no deslocamento das equipes nas áreas rurais. Presididas por representantes do IBGE, essas reuniões têm participação das autoridades locais, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de representantes de associações, sindicatos, lideranças comunitárias, universidades, empresas e outros segmentos que possam de alguma maneira apoiar a operação censitária no município. No Amazonas, o IBGE estima que uma equipe de 2.631 recenseadores visitará 1.034.000 domicílios em 62 municípios. O estado é o maior do país em extensão territorial, então o desafio de chegar a todos os domicílios é grande, mas o trabalho do recenseador vem sendo planejado para que nenhum domicílio seja deixado de lado. Manaus 6:17. O aniversário de Manaus vai contar com uma atração especial nesta quinta-feira. A partir das 8 horas, o Manauara Shopping vai realizar um grande evento em comemoração à data e entregará para a cidade um muro de 1,4 mil metros quadrados totalmente pintado com artes de artistas locais. O evento vai acontecer até às 12 horas e vai contar com atividades físicas, recreação, feira de artesanato, danças, boi bumbá e a apresentação da escola de samba Grande Família, que este ano traz o samba enredo Sou Manauara. A Câmara Municipal de Manaus realizou na manhã desta quarta-feira uma reunião solene em homenagem ao aniversário de 350 anos da capital amazonense, comemorado nesta quinta-feira. O prefeito Arthur Vigílio Neto participou do evento. Durante a reunião, a Câmara Municipal de Manaus apresentou o documentário Nem Porto de Lenha, nem Liverpool, simplesmente Manaus, que contou a história da capital e suas mudanças ao longo dos anos. Na ocasião, houve ainda uma premiação para 3 alunos das escolas municipais que ganharam o concurso de poesias Minha Manaus homenageando a cidade pelos seus 350 anos. Arthur declarou que é muito grato a Manaus e sente-se premiado por ser prefeito de uma cidade que completa 350 anos desde a colonização de história europeia e mais de 10 mil anos de herança indígena. Em 2019, as comemorações pelos 350 anos da capital começaram ainda na véspera no dia 24. Nesta quarta-feira, milhares de pessoas se reuniram no complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, para cantar parabéns à meia-noite e curtir 14 atrações locais na primeira noite do Boi Manaus. A 22ª edição da festa começou às 16 horas com o cantor Klinger Júnior e Quarupi, seguido de Robson Júnior e Ellen Veras. Neste ano, as atrações foram divididas em 4 trios, que arrastaram a multidão pela Avenida Coronel Teixeira, com o já conhecido 2 para lá, 2 para cá. O elevado número de foliões gerou lentidão no trânsito, que já havia sido alterado juntamente com os pontos de ônibus instalados no entorno do complexo turístico. Por volta das 23 horas, foi a vez de Sebastião Júnior assumir um dos trios pouco antes do momento principal da festa. Menos de 1 minuto para meia-noite antes do momento principal da festa, o cantor paralisou sua apresentação e, junto com o público, deu início à contagem regressiva para esse dia 24. Os primeiros 4 minutos desta quinta-feira foram marcados por uma queima de fogos que partiu da parte de trás do anfiteatro. O secretário da Manaus Cult, Bernardo Monteiro, agradeceu aos foliões presentes em substituição ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, que não esteve no evento. A programação completa para hoje é esta. De 16 às 16h50, quem vai cantar é Márcia Siqueira e Mara Lima. De 17 a 17h50, Paulinho Viana e Júnior Paulaim e Marujada. De 18 às 18h50, Edilson Santana e o Carrapicho. De 19 às 19h50, Klinger Araújo e Fabiano Neves. De 20 às 20h50, Edmundo Oran. 21 a 21h50, Israel Paulaim.
De 22 às 22h50 é vez de se apresentar Davi Assayag. Às 23 horas, às 23h50, Leonardo Castelo e Batucada. Além da folia, o público que for a Ponta Negra também poderá conferir a exposição Manaus 350 anos, composta pelo historiador amazonense Otônio Mesquita. A mostra conta a história da cidade por meio de 80 imagens históricas e cartões postais antigos que apresentam a população local, turistas, monumentos, entre outros detalhes espalhados pela capital. A cidade de Manaus registrou em 19 anos um crescimento de 12,5% em sua população, alcançando a marca de 2.182.763 habitantes, dos quais 51,21% são mulheres, segundo aponta projeções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Aos 350 anos, a capital do Amazonas se mantém como o maior polo econômico do estado e um dos maiores da região, ocupando a terceira posição entre os municípios mais industrializados do país. Os dados sistematizados pelo Departamento de Estatística, Análise, Geoprocessamento e Inovação da SEDECT mostram que os 56 bairros que existiam no ano de 2000 evoluíram para 63 bairros distribuídos por 6 zonas da cidade. A maior população está localizada na zona norte, concentrada no bairro Cidade Nova, com um total de 146 mil habitantes. O menor quantitativo de habitantes fica localizado no bairro Vila Buriti, com 2.213 pessoas. Quanto ao poder aquisitivo, o bairro da Ponta Negra, na zona centro-oeste, ostenta a maior renda mensal na faixa de R$9.000. A menor renda na capital é no bairro do Poraquequara, com R$680. No segmento sociocultural, Manaus desponta com o maior número de equipamentos culturais, somando 8 teatros, 14 centros culturais, 11 museus e dezenas de parques e praças. Manaus conta com 96,20% dos estabelecimentos do setor de alimentação no estado, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. O número de bares na capital é de 9.268 estabelecimentos. Manaus tem maior produto interno bruto PIB entre os municípios do estado, alcançando o valor estimado de 70.296.000 reais no ano de 2016. A cidade detém aproximadamente 78,97% do PIB estadual 2017, apresentando o setor dos serviços como o de maior participação, 32.590.831 reais, seguido pela indústria de 25.131.157. E Manaus também é o terceiro maior município do Brasil no setor industrial, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a RAIS, 2018 existiam 488.463 empregados formais em Manaus. Isso equivale a 81,86% dos empregos formais no estado. Entre os subsetores de classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o maior empregador são os serviços, 33,16% do total, seguido da administração pública, 25,91%, e indústria de transformação, 18,83%. O peso de Manaus na economia do estado fica evidente ao se analisar a balança comercial. A cidade em 2018 foi responsável por 87,67% das exportações estaduais e 99,27% das importações. Esta é Manaus. Polícia. A primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus dará início na próxima terça-feira ao julgamento de Gustavo de Castro Sotero, acusado de homicídio contra Wilson Justo Filho em crime que aconteceu no dia 27 de novembro em uma casa de shows Porão do Alemão, na estrada da Ponta Negra. No mesmo processo, o mesmo réu é acusado de tentativa de homicídio contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, esposa de Wilson, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. A sessão de julgamento do delegado será realizada no plenário principal do Fórum Ministro Enoque Reis e será presidida pelo juiz de direito Celso Souza de Paula, titular da primeira vara do Tribunal do Júri. O mesmo júri contará com a participação do promotor de justiça Jorge Pestana, representando o Ministério Público.
Na sessão do Tribunal do Júri, 14 testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas, além de 3 vítimas. Para o júri também foram convocados 2 peritos. No júri, durante o período destinado ao debate, será disponibilizado o tempo de 1h30 para a acusação e o mesmo tempo para a defesa. Em caso de réplica e de tréplica, o magistrado presidente da sessão concederá mais 1 hora para acusação e defesa. Para evitar o cansaço dos jurados, o juiz Celso Souza de Paula antecipou que, no caso de se estender para mais de um dia, a sessão do julgamento será interrompida sempre às 20h30, recomeçando no dia seguinte às 9 horas. A perspectiva é que o julgamento seja concluído em 3 dias. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, vamos falar logo de Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma morte, viu, Paulo? Um cadáver foi encontrado dentro de uma piscina, enrolado em um lençol, dentro de uma casa abandonada, uma mansão abandonada na rua Marciano Armon. Instituto Médico Legal acaba de recolher o corpo e os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos. Daqui a pouco, mais detalhes em relação a esse crime. Há vários acidentes de trânsito aconteceram durante a noite e madrugada. A primeira noite da véspera do feriado, Paulo, não foi fácil em relação a trânsito. Na Ramos Ferreira, com Duque de Caxias, um micro-ônibus colidiu com o poste e derrubou esse poste. O trânsito ficou muito complicado no local e o motorista ferido foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. 1h da madrugada de hoje, um capotamento na rua Duque de Caxias com a Avenida Tefé, um capotamento que deixou 2 pessoas feridas e foram levadas ao pronto-socorro 28 de agosto. Em outro grave acidente de trânsito ocorrido no bairro de São Francisco, uma pessoa ficou ferida e foi levada ao pronto-socorro João Lúcio. Aconteceu lá na rua Valério Botelho de Andrade. Portanto, Paulo Guerra, muitas ocorrências por acidente de trânsito a noite passada e começo da madrugada de hoje. Por falar em trânsito, Paulo, muita gente falando em relação às balsas que fazem a travessia a partir do Porto da Ceasa para o Careiro da Várzea. Informações obtidas agora há pouco, fomos atrás de informações com o Carlinhos da Balsa, que é quem coordena lá a situação. Paulo, são 7 balsas à disposição. Não falta balsa, o que falta é atracadouro. Somente 2 estão à disposição. Sempre foi assim, somente 2 atracadores, 7 balsas. Nesse momento tem uma balsa carregando e outra descarregando, e outras 2 balsas esperando para ancorar. Então tem muita balsa, o que está faltando é atracadouro, mas com 7 balsas saindo a todo momento não vai ter problemas aí com filas. Há uma fila aí que se formou desde cedo, porque muita gente chega pela madrugada. Essa fila já está diminuindo e deverá diminuir ainda mais nas próximas horas. É as informações que temos, Paulo. Não falta balsa, falta atracadouro lá no Porto da Balsa da Ceasa. E não tem como colocar mais atracadouro, porque não tem espaço físico no porto naquele local. Do lado é o Porto do Passarão, do outro lado é o Porto da Amazon Gás e no meio o Porto da Balsa, que só tem aí esses 2 atracadores. E com isso não tem como agilizar mais o processo, mas 7 balsas estão dando conta nesse momento do grande número de veículos que estão com a intenção de atravessar, né, os condutores com a intenção de atravessar lá para o Careiro da Várzea, daí diante outros municípios. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Encontro de cadáver na Cachoeirinha. O cadáver foi encontrado na madrugada de hoje, Paulo Guerra, aliás, na noite de ontem. O homem, aí até o presente momento, não identificado. Ele apareceu, né, boiando nesse córrego. Não se sabe ainda ao certo o motivo, nem tampouco a causa da morte. O Instituto Médico Legal deverá fazer os procedimentos de necrópsia ainda na manhã de hoje.
morte no bairro de São Jorge. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi assassinada em circunstâncias ainda misteriosas. Por que mataram essa mulher? O que se sabe é que ela estava dentro de um carro branco de modelo ainda desconhecido. Ela desceu do carro e mandaram ela correr. Quando ela correu, atiraram várias vezes na costa dessa vítima, que acabou morrendo na hora. Segundo o Instituto Médico Legal, ela ainda não foi identificada, porém, trata-se de uma mulher morena que vestia um vestido preto e aparenta ter entre 20 a 25 anos. No bairro do Coroado, o homem foi assassinado na porta da casa onde morava, né? E 2 bandidos chegaram na frente da casa dele, 2 homens que só tinham a intenção de matá-lo, nada roubaram dele e nem da casa. Bateram na porta, chamaram pelo nome dele, chamaram Cleiton. Aí o Cleiton, quando apareceu na porta, foi assassinado com 4 tiros. Agora há pouco, um corpo foi encontrado numa mansão abandonada na rua Marciano Armon. O corpo estava enrolado em um lençol e jogado dentro da piscina. O Instituto Médico Legal já fez a remoção do corpo, Paulo Guerra e ouvintes, e trata-se de um corpo de um homem que até o presente momento não foi identificado. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.104 acumulou dezenas sorteadas 17, 18, 41, 61 e 73. 17, 18, 41, 61 e 73. A Loto Fácil no concurso 1.881 acumulou 14 acertos, 320 apostas, cada uma vai receber R$2.268. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, fecha o jogo, 25. 6h39. Esportes. 38 anos depois, o Flamengo volta a disputar uma final da Libertadores em grande estilo. Em partida realizada ontem à noite no Maracanã, a equipe rubro-negra goleou o Grêmio por 5-0 e se classificou para decidir a competição sul-americana. O rubro-negro carioca vai enfrentar o River Plate da Argentina no dia 23 de novembro em jogo único em Santiago do Chile. O River já havia garantido a vaga ao eliminar o Boca Juniors na outra semifinal. Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol, 2, Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio. O Flamengo ganhou 24 milhões pela classificação e, se ganhar a Libertadores, receberá 77 milhões, mas o River disse que não quer saber disso. Um jogo isolado ontem pela Série B. O Sport derrotou o Paraná por 2-1. E na Copa Verde? Cuiabá 2, Goiás 1. A FIFA confirmou na manhã de hoje que o Mundial de Clubes de 2021 será realizado mesmo na China e terá inédita participação de 24 seleções. A decisão oficializada durante a reunião do Conselho da entidade em Xangai foi comemorada pelo presidente Gianni Infantino, que ressaltou a importância de pela primeira vez ser de fato disputada pelos melhores times do planeta na temporada correspondente. E assim o Mundial de Clubes será na China. É uma decisão histórica para o futebol, porque o Conselho da FIFA decidiu hoje por unanimidade nomear a China como sede da nova Copa do Mundo da FIFA, também destacou o Infanto em entrevista coletiva. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta e renova recorde com conclusão da Previdência. Nesta quarta-feira, o Bovespa subiu 0,15% a 107.543 pontos. O dólar fechou em queda e se mantém abaixo de 4,10. A moeda norte-americana recuou 1,05% a 4,0327. O presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, disse ontem que o banco vai adotar crédito habitacional pré-fixado com taxa fixa a partir de 2020. Guimarães fez uma palestra ontem na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Até junho do ano que vem, queremos lançar o crédito imobiliário sem IPCA e sem TR. Ou seja, sem nenhum tipo de correção. E isto é importante porque o natural no resto do mundo. Quando você lança esse tipo de financiamento, é o mais fácil para poder securizar e mais fácil de poder, como cliente, comparar. Quando você tem uma taxa fixa, é muito mais claro para a sociedade, e a minha impressão é que os demais bancos virão também para este sistema, disse o presidente da Caixa.
Congresso aprova projeto que assegura 34,6 bi para Petrobras com mega leilão de petróleo. A aprovação é a etapa formal para o estatal receber recursos. Texto com regra da divisão foi aprovado na semana passada. Mega leilão será em novembro e a União deve arrecadar 106,7 bilhões de reais. Com 11 Boeing 737NG fora de operação para inspeção, a Gol precisou remanejar seus voos, o que vai impactar as viagens de cerca de 3% dos clientes na companhia até o 15 de dezembro. A inspeção dos aviões desse modelo foi recomendada pela Agência de Aviação dos Estados Unidos após o surgimento de rachaduras em algumas aeronaves. Os aviões de manutenção representam 9% da frota da Gol, que tinha 120 aeronaves em operação ao fim do segundo trimestre. O ex-chefe militar Benny Gantz do departamento do Partido Azul e Branco recebeu nesta quarta-feira a tarefa de formar novo governo de Israel após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desistir da missão. O líder oposicionista agora terá 28 dias para negociar uma maioria de 61 assentos no parlamento. Caso não consiga, Israel terá novas eleições, provavelmente o terceiro pleito em menos de um ano. A região metropolitana de Santiago e outras cidades no Chile terão toque de recolher de novo, e isso já começou ontem à noite. O número de mortos por causa dos distúrbios chegou a 18, informaram autoridades nesta manhã. As manifestações continuam por todo o Chile nesta quinta-feira, mesmo com o anúncio de um pacote de medidas proposto pelo presidente Sebastián Piñera, que incluem aumento em aposentadorias e majoração nos impostos a pessoas com altos salários. Manaus 6:47. Após 8 meses desde que chegou à Câmara, em fevereiro, a reforma da Previdência teve a tramitação concluída no Congresso, com a última sessão de votação nesta quarta-feira no Senado. O texto aprovado será agora promulgado pelo Congresso. As novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam a valer após 90 dias. A promulgação será no dia 19 de novembro. O Supremo retoma hoje pela terceira vez o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Ontem, 4 ministros votaram a placar 3-1 pela prisão após segunda instância. Só o relator do caso, Marco Aurélio Melo, votou contra. Faltam os votos de mais 7 ministros. O julgamento será retomado às 14 horas de hoje. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu a anulação da sentença em que o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia. O pedido do procurador Maurício Gotardo foi enviado ao TRF4, tribunal que cuida dos processos da Lava Jato em segunda instância. Gotardo pede que o processo volte para a primeira instância e cita o julgamento do Supremo, que definiu que réus delatados devem falar depois dos delatores na fase de alegações finais. Essa decisão pode levar à anulação de várias condenações, mas o STF ainda irá definir qual será o alcance da tese. A decisão cabe ao desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, no julgamento que foi marcado para a semana que vem. O Ministério Público Federal também defendeu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode progredir para o regime semiaberto, mesmo sem depositar o valor cobrado em multa e reparação de danos, que são 4,9 milhões de reais no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. As contra-razões da força-tarefa da Operação Lava Jato foram apresentadas na noite de ontem. Existem ativos bloqueados suficientes para o adimplemento dos valores derivados da sentença condenatória proferida naquela ação penal, diz trecho do documento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro determinou que o governo federal faça uma solicitação formal à Organização dos Estados Americanos, OEA, para que a Venezuela se manifeste oficialmente sobre o óleo que atingiu os 9 estados do Nordeste brasileiro. Amostras analisadas em laboratório especializado identificaram que as manchas não vieram do território nacional, mas provém do território venezuelano, disse o ministro em pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão a noite passada. O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta quinta-feira em Pequim que está em um país capitalista. Em conversa breve com jornalistas na entrada do hotel em que se hospeda na capital chinesa, o presidente foi questionado pela BBC News Brasil sobre os comentários de parte de seu eleitorado e de seus opositores sobre a visita ao país liderado pelo maior partido comunista do mundo. Pelo Twitter, brasileiros perguntam
pergunta em publicações relacionadas a Bolsonaro se o presidente pretende discutir o viés ideológico chinês enquanto estiver no país. Diversos comentários também associam os chineses a governos como o de Nicolás Maduro na Venezuela e Vladimir Putin na Rússia. Estou em um país capitalista, limitou-se a responder o presidente. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Após voto de Bolsonaro, o STF tem 3 votos a favor e 1 contra, prisão em segunda instância. Folha de São Paulo. Relator permite que estados saiam da reforma e alivia regras para mulheres mais pobres. O Estado de São Paulo. Após polêmica, Google muda a definição de professora, mas mantém verbetes questionáveis. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro vê risco para Mercosul e ameaça isolar a Argentina do bloco. Valor econômico. Bolsonaro confirma a indicação de Nestor Foster para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Estado de Minas. Quarta vítima da queda de avião no Caiçara não foi liberada pelo IML. Jornal do Comércio no Recife. Brasil vai acionar Venezuela na OEA sobre manchas de óleo no litoral do Nordeste. Fortaleza Diário do Nordeste. Deputados marcam reunião em Brasília para discutir disputa territorial entre Ceará e Piauí. 0 hora, Porto Alegre. TRF4 decide no dia 30 se anula sentença que condenou Lula no processo do sítio de Atibaia. Os jornais de Manaus trazem esses destaques de capa. O centenário Jornal do Comércio. Nem reforma garante redução da carga tributária. A crítica. A nova Previdência. Diário do Amazonas. Manaus celebra data com oportunidade. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de áudio Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.